Boa noite, pessoal. Eu sou Álvaro Krieger, catarinense, é, há décadas estudando. Comecei jovem através de livros, curiosidade sobre a mente, parapsicologia. Em paralelo, profissionalmente, aqui na tela, atuando como engenheiro eletricista, mas não era só pela facilidade ou pela lógica. Era para entender, para buscar conhecer muito a física, a natureza, a eletricidade, descargas atmosféricas. Então era muito interessante isso e poder medir e poder, para acreditar, né, poder mensurar isso. Em paralelo, antes até da faculdade, eu, como falei, lia livros, buscava muito questão da livros de neurociência, na época chamava de autoajuda, a parapsicologia, e hoje, atuando como hipnoterapeuta, hipnotista, porque pratico há mais de 2 décadas, hoje a pressão que eu tenho sobre mim mesmo, né? E na época da pós a faculdade, eu fui para a indústria. Então, depois de entender, eu buscar sempre entender os conceitos, a matemática, eu fui justamente trabalhar na indústria, que tinha que dar resultado. O painel não podia parar, o transformador, a alta tensão não podia parar. Tinha que ser rápido, ágil. E ali eu já estava entendendo que não é só a lógica, tinha que ser intuitivo, tinha que ser dinâmico. E é por isso que eu começo o material de hoje, a nossa aula de hoje, fazendo essa analogia, né? Da engenharia elétrica que eu comecei para a engenharia da mente e a engenharia da alma humana. Porque atualmente não é só destrinchar toda essa complexidade do corpo e da mente, mas a responsabilidade que eu trago para mim e a gratidão de estar fazendo parte da mudança das pessoas. Realmente ter a velocidade para que mais pessoas sorriem, sejam felizes, liberem tanta doença psicossomatizada. Então, esse é um pequeno resumo da minha história, que seria muito longa para a gente conversar hoje. Então, vamos lá, eu vou seguindo o material. O tema principal é a comunicação não verbal, a comunicação analógica. Analógica porque não é a parte direta da nossa mente racional e lógica, do consciente, do córtex, não somente só o pré-frontal, como o córtex é a região da mente mais racional. A analógica, ela é não verbal, ela tem vários elementos através dos nossos sensores, que é da nossa natureza ser muito mais rápida, sensível do que o que nós acreditamos, porque nós nascemos numa cultura que precisamos saber questionar, analisar. E o entendimento dos elementos básicos é que a gente realmente avança e tem resultados. Então, além do consultório, trabalho com palestras, vivências, ah, aí na parceria também com o Saulo, com a Deise, com o Ismael. E eu vou trabalhar conceitos bem científicos, para ter os porquês. Porquês. Por que que funciona isso? Funciona mesmo porque é registrado diretamente elétrica e quimicamente no nosso corpo. E a nossa mente racional, ela joga através de um questionamento para ampliar o entendimento na camada emocional. E a hipnose não verbal, ela vai direto, como se atingisse o cérebro reptiliano, que é o que atua diretamente no sistema nervoso autônomo. Então, vou seguir agora a parte do material e logo depois eu dou uma pausa para as perguntas. Então, o sistema nervoso autônomo, há muito tempo, a ciência, a medicina, chamava de completamente inconsciente, né, que é todo involuntário. E
algumas linhas, alguns países começavam a achar que somente em rituais ou sob muito estresse que havia essa reação dos batimentos cardíacos, de fenômenos. E partes de grandes estudiosos da hipnose, desde Mesmer, eles eles pensavam fora desse ponto de que há uma conexão, porque todo o nosso pensamento, não o fútil, não o do dia a dia, esse fica no córtex, esse não agrega nada. Todos os sentimentos diretamente vão ser absorvidos, os pensamentos, sentimentos, toques, conexões vão ser diretamente percebidas pelo sistema nervoso central, que se não tiver conversa, não tiver uma análise, ele vai direto para o sistema nervoso autônomo, que é dividido no simpático e o parasimpático. Simpático, a famosa ativação da resposta de luta ou fuga, vai gerando um processo, uma cascata de conexões eletroquímicas. E vai diretamente para a corrente sanguínea, para o sistema imunológico, só para mostrar que o nosso dia a dia, e desde que nascemos, nós estamos programados ou conectados a esses sentimentos. E o que tem esse sistema a ver com, antes parecia que é só se fosse um animal na caverna nos atacando, e com tanto tempo a gente entende que não, pequenos medos, pequenas conexões, são as nossas próprias sombras, a nossa angústia, e onde chegamos porque a hipnose vai estimular essa, essas regiões e vai em direção à própria carga, ao conteúdo reprimido. Então, dali vem uma conexão cada vez mais entendida e hoje praticada de que esse é o canal da conexão pensamento, sentimento, sentidos, eles vão reagir totalmente no corpo. E a hipnose não verbal eu vou agregar mais informações para ele entender, mas a explicação está lá, é da natureza humana, é da natureza humana, nossos sentidos e a nossa mente estar conectados e irem direto para nossas células. Então, com a hipnose não verbal, a gente atua diretamente no sistema nervoso autônomo. As amígdalas são gestoras imediatas do conteúdo energético e emocional. Ela vai produzir daí uma sequência toda no sistema nervoso, produzindo adrenalina, noradrenalina, e daí tem uma cadeia de reações na pupila, pulmão, todos os órgãos são afetados, como se em vigília. Então, eu volto a dizer, o que que isso tem a ver com o tratamento? Como fazer isso na pessoa? Estimulando, através desses estímulos sensoriais, a própria pessoa vai na região que é a que está precisando resolver, sem palavras. E como ela é instantânea, como ela é natural, ela reduz a capacidade do córtex, onde a gente racionaliza. Não precisamos pensar, simplesmente a parte mais poderosa é o próprio subconsciente. Dando continuidade, então, algum dos pilares, e pessoas que participaram nesse conteúdo, né? Neurônios espelho, uma grande explicação automática que a fascinação do olhar permite. A fascinação no olhar que eu tanto uso e que dentro do meu modelo terapêutico se torna muito rápido, instantâneo, entender toda a ciência a todos esses anos e produzindo o resultado, explorando o que é mais natural, mas que parecia que ninguém acreditava. Então, na não verbal tem o espelhamento dos neurônios, não está escrito ali a ressonância entre o operador e o sujeito, né? O terapeuta que vira o símbolo, um símbolo importante e ressoa com com a própria pessoa. Teoria polivagal, eu indico a todos estudar isso, porque ali está a mais total explicação de como a nossa mente é todo dia, ao acordar e ao dormir. Toda a reação do nervo vago
que relaxa quando o sistema nervoso simpático atua. E ali nesse trabalho incrível, Porges, né, ele foi descrevendo o que há séculos filosofavam ou rascunhavam sobre isso. Então, o que já faz parte, né, da, da humanidade e, na verdade, dos animais, hoje a gente tem acesso a essas informações para acalmar o racional, né? Porque, na verdade, a gente quer questionar demais. E daí tem outra, outros conceitos, que é a redução do Default Mode Network, que é a rede de modo padrão, que é um estudo que mostra que quando a gente está em regiões de estado mais vazios, há essa tranquilidade. São um dos que contribuíram. Seguindo mais, eu só quero abrir aqui se está tudo certo com o pessoal que está nos acompanhando. Só um minutinho. Só para ter um. Eu só estou ajustando minha tela aqui. Deixa eu ver novamente o. Ok, ok. Só um minutinho. Um ajuste aqui na minha janela. Vamos continuar, então, aguardando a gravação. Ok. Qual que é a experiência interna, né? Para não falar só da ciência, que ela é verdadeira e acontece no corpo, quando nós estamos começando essa comunicação analógica para levar esse estado terapêutico, ou até para a experiência, até no processo de venda comercial, a linguagem do olhar, a linguagem do corpo, ela vai estar ativando o sistema nervoso. Mas o que que é mais comum sentir? Uma, uma redução do córtex, então você fica mais estático, há uma diminuição do diálogo interno, a percepção do tempo é incrível. E as pessoas que, muitas, estão totalmente falando, nossa, eu estou escutando a pessoa do lado, eu estou escutando o carro, mas elas têm lacunas seguidas de percepção no tempo. O consciente faz uma parte, ele achar que está nessa razão, e o subconsciente está numa atividade incrível interna. A confusão mental, né? Ficar grogue, reações de espelhamento, acompanhando a respiração, movimentos até do corpo, os olhos, a pele, há uma sintomatologia incrível no processo da não verbal. É espontânea, instantânea. A pessoa mal está começando a perceber o que está acontecendo e, e eu consigo já muito rápido, desde canto da boca, não são só aqueles que externam muito. A mudança é perceptiva, até parece que por intuição, porque há uma mudança acontecendo. Aí sim, né, a letargia, como a catalepsia, que vocês podem olhar ali na foto, ali a gente provocou a catalepsia e a pessoa não sente o peso do braço. Veja a segunda pessoa do lado ali, por que que ela abriu o braço? Ninguém colocou ela nessa posição. É uma exteriorização de como ela está se sentindo. Então o processo já está acontecendo e o corpo manifesta. Essa do endurecimento é a catalepsia. E eu acho que na apresentação abaixo vai ter uma espontânea, pessoa que ela se entregou nesse enrijecimento, né? Aumento do tumor, aumento da, da conexão muscular, do tônus muscular, porque na reação de luta ou fuga, na de luta, com a adrenalina, o fluxo sanguíneo vai mais para os grandes músculos e para as extremidades, para poder se defender ou atacar. Então, no transe, isso é demonstrado e observado rapidamente. Vamos continuando, então.
Na indução do olhar, né, a fascinação. O rapport, claro que na terapia eu até outra hora vai ter disponibilidade com todos esses anos e eu vou atuando, a gente vai percebendo que tudo agregou e acabava fazendo o meu método, que na verdade não é só a minha identidade, é ter discordado e experimentado e visto que realmente era melhor, ou ter ampliado e otimizado processos, né? E claro que na clínica há um rapport, há uma conversa terapêutica, que é um dos essenciais para um terapeuta, mas numa vivência, numa apresentação, e até o cliente, quando eu já vi que ele chegou completamente em pânico ou depressivo, do que o olhar dele não conseguia nem se manter. Várias vezes senti que era hora de passando pela porta, já tocando no ombro dele e fascinando, porque não adiantava falar nada. Não era falar que ia acessar o inconsciente dele, com essa tristeza ou essa angústia. Então, ali é o rapport é, energético, emocional, pela fascinação do olhar. É, olhar direto, sem intenção, com intenção. Vou citar isso, vou destacar. Estado de presença é a base de tudo. Intenção do que a gente está fazendo. A intenção não está escrita, não é falada. A intenção é absorvida, ela está subentendida. Aí é a base de tudo. A intenção do que a gente vai fazer, o que a gente está fazendo pelo próximo, isso é recebido e é isso que amplia todo um processo, sim, com abordagens, elementos, mas ele fica algo intuitivo, natural. É energia, né? Não existe, nós todos somos energia. Então, esse contato visual, a respiração, ao espelhamento, isso é muito importante também. A observação dos sinais, eu comentei um pouco, a gente sempre quer, né? Essa é a parte nossa, isso vem desde o primeiro dia da primeira hipnose, é algo constante, até hoje, com tantos anos, há uma expectativa de a gente querer ver uma reação muito forte, uma profundidade na pessoa, mas na terapia o nível às vezes não está tão exteriorizado. Então, não, nem sempre as pálpebras vão cintilar, mas na fascinação o olho sim vai vidrar, vai fascinar. Há microexpressões. Às vezes são micro mesmo, não milha expressões, mas a gente percebe, é perceptível como se tivesse uma leitura sem ver. Também acontece, porque eu entro na fascinação, eu me fascino para espelhar. Isso é muito importante. Pausas na frase, porque não verbal não quer dizer que a gente não fale nada. Na vivência, não falo mesmo que é uma forma de apresentar. Nos ensinamentos, nos cursos, a gente vai produzir isso. Mas na terapia há uma integração de vários elementos, porque algumas pessoas são um pouco mais verbais. Então a gente agrada o consciente dela, mas o inconsciente, o subconsciente, o inconsciente não é racional. A linguagem do inconsciente, a gente acha que ele fala, minha criança, eu lembrei lá na minha criança que eu estava preocupado com o pai. Essa é a região que te trouxe a memória. Mas o medo, ou a ausência, ou a desestima, ou os arquétipos, que são os padrões que já vinham antes, maravilhosamente descritos por Carl Jung, né, das matrizes do pensamento, das representações culturais, estão já no subconsciente. Então, a hipnose não verbal, ela atua muito mais no cérebro reptiliano. Ela vai numa camada que transcende a lógica, ultrapassa até o sistema límbico, que é o cérebro emocional. Ele vai nessa terceira camada aqui, que eu acredito e vivencio isso. Então, mas, o último item, né? As frases, que é paralinguagem, né? Paralinguística estuda esses elementos. A paralinguagem é um dos componentes da não verbal, que eu vou falar mais abaixo. Aí tem o timbre, o tom de voz, a pausa, o som mais
grave, mais agudo, mais leve, tem conexões, sussurro, medo, tranquilidade, tem todos esses elementos, paternal, maternal. Então, vocês estão já entendendo, né? Eu estou cada vez incluindo mais os elementos que são receptivos, sensoriados pela nossa mente e pelo nosso corpo. Seguindo adiante, então, a parte da paralinguagem, né? Falei um pouquinho antes, tom de voz, velocidade, pausas, volume, qualidade vocal, sons não verbais, é o que eu mais utilizo, é o que eu mais utilizo. Esses sons que às vezes o consciente fala, olha, não gostei, não me agradou, e é ali mesmo que eu consigo decifrar. O que que o consciente não gostou que o inconsciente precisa? É justamente o antagonismo, a distonia entre mente consciente e o inconsciente. Então, sons utilizo muito também. Se a pessoa, a minha voz é meio estranha. Não é o teu timbre, é a tua intenção na tua característica e essa utilização, exploração desses elementos com a intenção, com o estado de presença, vai gerar o efeito no subconsciente da pessoa que está precisando. Então, da paralinguagem é uma das muito utilizadas e estimula a amígdala, novamente falando, que ela vai gerar para todo o corpo, para todo o processo, reações eletroquímicas que vão reduzir a atividade da mente racional do córtex. Vamos para lá. As palavras, né? Vamos excluir ali na foto o meu rosto, né? Porque ao vivo lá, fotografado, sem preparar. Presta atenção na moça lá da vivência desse domingo. Ela já ela não conseguia mais ficar em pé no início. Ela já não conseguia. O pequeno som e toque no ombro dela, ela já estava se entregando e ela entrou em catalepsia, que é esse estado de ficar na posição, pode ser com os olhos fechados e não conseguir abrir, mas essa manter esse estado muscular. O braço dela a catalepsia foi instantânea, a lateral da perna, né? Ela entrou num estado muito profundo que não precisa nem, até o leigo está entendendo que ela está em sintonia. Então, aqui, dando um exemplo da ansiedade. A, a ansiedade, para você falar, se acalma, é a frase, acho que, mais, mais odiada por uma pessoa, né? Não faça isso, se acalme, ou por que você está triste? A vida é bela. O que que agregou essa frase consciente, né? Então, a não verbal vai muito bem em todos os elementos. A resistência pela pessoa não é só a sugestão. A resistência é pelo estado emocional dela, como a ansiedade, a depressão que eu falei, mas até aquela pessoa que está buscando outro nível de desenvolvimento, não precisa estar nesse nível de desequilíbrio, né? Eu trato qualquer questão, a pessoa vem aqui porque não aguenta mais estar no ciclo de escassez, né? E da onde vem o inconsciente manter e repetir que veio dos pais dele? A linguagem que ele sempre entendeu que é difícil ter dinheiro ou não. Então, por exemplo, essa pessoa que não está com excesso emocional, mas está bloqueada, o que que adianta falar para ela? Ué, continua com teus projetos. Só vou abrir aí uma observação que sim, eu gosto da psicoterapia, eu trabalho uma parte é, pós, pós-consultório. A gente tem que também estimular o consciente, né? Mas a maioria já sabe disso. Então, ali que a não verbal vai diretamente ah, no conteúdo. O olhar hipnótico, paralinguagem, que eu uso tanto. Aproximação prosêmica, ó, estou repassando um componente a mais. Prosêmica, a proximidade, opa, a proximidade ela gera uma tensão ao redor. Há vários elementos.
o campo magnético, a observação, a troca térmica, mas são dos sentidos incríveis. A distância mesmo, ela produz, está invadindo um espaço, o teu espaço, né, que é um espaço físico e energético. Então, ali, ó, indução ao transe em menos de 5 minutos, 5 minutos é demais, né? Menos de 2 minutos, menos de 1 minuto, é muito rápido, é muito bom. E na ansiedade, ou ele vai no ponto, o ansioso, eu estou estatisticamente cada vez mais comprovando clinicamente que o ansioso entra num estado de relaxamento incrível. O que ele precisa, porque a vida inteira ele está ansioso com toda a carga, tudo que ele não resolveu, tudo que ele não conquistou desde bebê, desde criança. A mente não aguenta mais esse volume de energia. E ali entra o sistema nervoso parasimpático. Na hora ele libera, ele relaxa todo o sistema, dá o hormônio do relaxamento e ele simplesmente libera. Ele não raciocina mais ou fica procurando o que pensar e é uma redução imediata mesmo. Gosto de falar muito do outro lado. O depressivo, ele vai muitas vezes na dor, ele vai pôr para fora, ele vai liberar a crise. Não é totalmente no ansioso depressivo, eu estou falando mais estatisticamente. Se a crise, se aquilo que está lá preso, vai liberar e vai relaxar depois. E é uma abertura emocional e instintual. Gosto de comentar que as disciplinas analógicas do saudoso Stefano Benemelho, é incrível como ele compactou a linha ericksoniana, que é a comunicação indireta na mente, que é uma linguagem maravilhosa, com, com muita comunicação não verbal, com todos os elementos, e usa muito esse termo. Não é só emocional, é instintual. Qual que é o instinto básico de medo, de proteção, de sobrevivência? Então, isso tudo está interligado. E no método que eu aplico hoje, eu condensei vi que eu posso compactar e apresentar ele para ensinamento e vi que eu estava utilizando ele até virar um método, mas foi vindo automático. Continuando então, o que que a gente está dando ênfase? A comunicação além de palavras, né? Então é bonito, mas é verdadeiro. A hipnose não verbal é a arte de falar com o inconsciente. Que é comunicar, né? Fala porque a gente acha que tem que falar, tem que ouvir e tem que discernir, mas o inconsciente não trabalha nessa linguagem. É a gente que traduz para o consciente. Então é a arte de falar com o inconsciente usando o que há de mais primitivo e poderoso: olhar, presença, respiração, intenção. Estado de presença é a base de tudo. Para alunos, para quem quer e vai se desenvolver, observar. Primeiro, entender. Hoje a gente está trazendo mais conhecimentos ou compartilhando com pessoas do grupo que, conhecendo a tua mente lógica, questiona menos. Para aprendizado é necessário. Para o cliente, eu já falei, ele não precisa saber nada, mas tem aqueles que a gente percebe que é para fingir que ele soube, por isso que está indo bem. É só para agradar um pouquinho o consciente. Mas falando assim didaticamente, né, para o pessoal desenvolver nessa área, observar mais. Reforço que a gente tem informação, tem base científica, teórica no sentido de teses, teorias e aplicação, é observar os sinais. Pensar diferente não é o que ele falou, é como ele reagiu quando ele falou, como ele está falando. Então, a paralinguagem do cliente. A gente vai treinar observando isso. Contato visual é começar a utilizar mais, se não tem a facilidade de olhar, observa perifericamente o corpo e dando uma atenção muito nos olhos, né, no contato visual por completo e a utilização da voz e observar a voz da pessoa. É um primeiro treinamento que vai começar a ficar cada vez mais natural, porque por desenvolver, né? Por repetição e por aprendizagem também não verbal. Essa frase, esse conceito é meu.
Quando crescemos, a mente lógica parece ser a única entendida pelos animais racionais que somos, mas a mente subconsciente que é a bússola, com superioridade funcional ilimitada. A verdadeira sabedoria está na harmonização de ambas. Então, com certeza, é um conjunto. A expansão da consciência não é falar mente consciente e inconsciente. É um conjunto. Na verdade, a gente está explicando e conversando separadamente célula, corpo, mente consciente, inconsciente, mas o nosso sistema é único. Nós não separamos. Isso tudo acontece ao mesmo tempo. A gente separa e dissocia para poder explicar, mas na linguagem por completo não tem essa separação. Eu quis falar isso é porque a gente, de criança, é subconsciente puro, imaginação, lúdico, emoções. É só começar a crescer e também na nossa cultura, né? Porque se culturalmente a gente mostrasse o que estou falando hoje, não haveria esse questionamento. Então a gente cresce e já começa a querer saber tudo, racionalizar tudo. E nós somos animais que, na verdade, todo esse processo do sistema nervoso autônomo, da fuga, congelamento, da luta, é primitivo. Os sentidos são, né? Então, essa frase reflete isso. A gente parece que quer evoluir. A evolução do consciente é importante para tomarmos decisão, para estudarmos a mais. É necessário essa harmonização. Aí a gente expande e evolui cada vez mais. Seguindo adiante, então, presença terapêutica, né? Um pouco indo direto aos atendimentos, à prática terapêutica. A, a presença é não verbal. Você estar lá pela pessoa, pela tua intenção, pela intenção dela, você ressoa com essa pessoa de verdade. Isso é poderoso sem nem começar a falar nada. A pessoa, ao entrar no mesmo ambiente, você receber a pessoa, já começa a manifestação. Aí o foco, a conexão, né? É um campo energético maravilhoso. Alguns componentes, atenção plena, a ausência de julgamento. Uma parte do terapeuta vai julgar a nível de poder também falar e provocar a pessoa. Às vezes ela precisa receber o que ela está discordando. Então, o julgamento no sentido de não preconceito, certo? Abertura emocional genuína. Se você já tem pessoas que estão seguindo apostilas e não tem essa conexão. É só a gente medir pessoas que estão para isso com o resultado de outras, né? A diferença não dá para enganar totalmente não dá para enganar a pessoa. O inconsciente dela percebe. E a congruência, que é a realidade, né? Entre a intenção interna, a expressão e absorver isso da pessoa. Então, são alguns componentes muito importantes. Vamos lá. Alguns exemplos de relaxamento, que é a região dos olhos, né? Tanto fascinando como de olhos fechados. É uma das primeiras regiões que aparecem, tanto numa conversa, numa discussão, fora do consultório. É espontâneo isso. E no consultório é uma leitura bem importante, toda a região do rosto. A parte falando em rosto, né? A, a sobrancelha, no meio das sobrancelhas, não tem como. A pessoa nem sabe que ela está fazendo, e ela pode estar falando o contrário, que está tudo bem, e o rosto está mostrando que não, que é a linguagem do subconsciente. Na aceitação, ali no termo processamento, que a gente percebe que ela está pensativa, mas também pelas sobrancelhas e testa, a gente já percebe tensão também, tensão emocional. A aceitação ah, aciona muito essa região aqui. Não só a mandíbula, como a parte da boca e dos lábios, a movimentação labial, a, a parte da oralidade. É uma resposta muito espontânea e perceptível também.
Então, essas microexpressões fazem parte do desenvolvimento para a gente ter essa resposta da percepção clínica. E a proxêmica, que eu falei um pouquinho mais, aqui está como didático, né? Mas é verdadeiro. Uma distância maior é para rapport inicial, que é utilizado no ambiente como vivências, palestras, no teu próprio trabalho. Por que no trabalho? Porque você não quer conquistar algo mais, você não tem a comunicação com as pessoas e vai poder ter a não verbal, vai poder agregar o que você quer conquistar e também entregar já na forma, já na linguagem consciente, que é uma zona maior, né? Uma distância maior. Chegando mais perto, ainda mantém o conforto, mas é uma região já detectada. E essa parte, a região mais íntima, que não adianta você chegar direto em qualquer ambiente, tocando no ombro e regiões que não pode. Então tem que haver esse respeito, tem que haver esse entendimento. E tem uma leitura, porque também aquela pessoa veio até você terapeuticamente, você também tem que ter esse respeito e essa velocidade de entendimento para poder chegar nesse contato. Vamos lá. A parte da sincronização é muito interessante. Muitas vezes eu provoco a respiração e é um acompanhamento, um espelhamento. Muitas às vezes eu repito, eu espelho o da pessoa para começar a conduzir para ativar mais, para precisar liberar ou para acalmar. E a própria movimentação, né, pulmonar e do diafragma também fisicamente pressiona o nervo vago. E por isso que gera um conforto, gera ativação do sistema nervoso parasimpático. Antes de ler ali, de conduzir o escrito, aqui é uma foto minha, quase não gosto, né, há mais de 2 décadas de estar sempre promovendo de alguma forma é, ampliar, levar as pessoas a conhecerem a hipnose em todos os sentidos. Aí era num casamento e houve rapidamente uma condução você vê os olhos dela, a gente usou, né? Porque era um casamento, olhando num ponto fixo, também é da verbal, claro, como eu falei, eu integro vários elementos conforme a resposta da pessoa, o ambiente. Então elas pararam um pouco para se conectar nisso, utilizei um pouco da respiração, só que a pessoa ali, ela já foi a primeira que eu manifestei a olhada, a fascinação, e ela já tinha congelado. Então, com o próprio contato, né, já se entregou ali, já começou a entrar num transe e foi bem profundo. Tive que retornar um pouquinho, porque senão não ia aguentar o peso ali na hora. Então, vamos lá. A técnica de acompanhar, né, e produzir, vem na respiração, como também em outras conduções do corpo, sincronizar, né, pacing. Gradualmente você vai trabalhando a respiração lenta e profunda, e o cliente vai conduzir inconscientemente o processo, né? Vai te seguir. E ela produz esse relaxamento que eu já tinha falado antes, por fisiologia, porque é total componente do nosso corpo. Então, vai trabalhar o corpo e a tua mente, tua carga, vamos chamar que ela não é física, que parece que não é, está produzindo resultados. Vai estar trabalhando, vai estar liberando também. Ali, neurônios espelhos são uma das condições a mais. Eu gosto de falar ressonância, que vem desse espelhamento, né? Mas há mais linhas antigas que são comprovadas através da aparelhagem. O grande avanço da ciência, dos equipamentos, ressonância, eletros, foi comprovar a frequência cerebral e a manifestação verdadeira das regiões da mente, coisa que há centenas e centenas de anos, sab- muitos sabiam, né, e não queriam acreditar. Hoje é comprovado aqui, não.
Não estou construindo para queira que você acredite. Isso aí é uma verdade. É uma evolução a gente aproveitar disso. Então, além da sincronização, calibração, tem alguns elementos, mas é, a postura, a respiração, tom da pele, essa proximidade. Na anamnese, não só para ter alguns elementos que a gente precisa ter, a história da pessoa, que é a hora que o terapeuta fica racional para poder escrever, mas eu estou sempre intercalando na pausa e observando todas essas reações do corpo, da região dos olhos, da pele. E com isso a gente já vai. A anamnese é tão importante, eu utilizo a anamnese na primeira sessão muito longa, eu não tenho pressa nenhuma de entender todos os elementos, porque na verdade eu também já vou estar conduzindo. Eu já vou estar conduzindo para esse estado de maior receptividade. Ela já vai entrando no transe. Então, é diferenciar o que é resistência e como liberar isso, às vezes até enfrentando analogicamente, produzindo uma reação que ela parece que não está gostando, mas ela precisa ser tensionada, não ultrapassando o limite de tolerância. Então, essa interpretação, essa calibração acontece muito. Aí, toda nova sessão, todo o contato com a pessoa, sempre devemos estar fazendo isso. Mudanças sutis, né? Estão intercalados esses itens. As mudanças são sutis e às vezes a gente só percebe, não dá tempo de ver, porque a gente sente essa mudança. E o feedback, sim, o tempo todo, o tempo todo. Isso é informação. Terapia é ter a resposta para dar continuidade. E ela vai no nível de cada pessoa, na individualidade de cada pessoa. E essa é uma arte, é uma arte. É um desenvolvimento, é a engenharia com a arte. Continuando então, alguns contextos que eu tinha feito uma abertura. Clínico, né? O ambiente está controlado. O foco é esse, a intenção é essa. Ali a gente pode trabalhar com maiores profundidades, invadir ou não aquela zona proxêmica, provocar as tensões armazenadas e liberações. A não verbal num ambiente corporativo, que é no dia a dia nosso, ela é mais sutil, mas a gente consegue focar e absorver muita coisa. A paralinguagem é muito mais apropriada, é lógico, né? Mas aquela fascinada, aquela olhada que você acessa e recebe de resposta, ou seja, o não verbal está nesse ambiente. Quanto mais a gente desenvolve, mais a gente produz melhor. Então serve para a nossa vida, para o cliente que quer também desenvolver isso no trabalho dele. É incrível como a não verbal vai ensinar em todos os campos da nossa vida a desenvolver. No contexto, né, em grupos, é fantástico. Em grupos a gente não precisa fazer anamnese nenhuma, porque há toda essa ressonância do pessoal, a amplitude dessa carga emocional. Então você constrói, é ampliado, essa indução em massa tem o efeito espelho maior ainda na dinâmica. Então a gente pode usar isso para terapias, para ambientes onde está teu grupo de trabalho. Então, não, por exemplo, numa reunião que você tem diversos níveis de até autoridade, né? Mas no teu grupo pode focar mais, pode utilizar um pouco mais tranquilo as técnicas de indução não verbal. Três, três ambientes, né, bem ligados à intenção e até à quantidade. Tem vários elementos, mas esses três destacam o nosso dia a dia. O familiar pode ser utilizado, devemos utilizar em casa, com o filho, com o cônjuge, para aprimorar e agregar o bem-estar deles também. Vamos lá? Aspectos éticos, né? Não deveria nem ensinar isso, não deveria ser necessário, mas a gente dá umas dicas, porque às vezes a pessoa
tem pessoas mais informais, tem da cultura da pessoa, ou não no sentido de ensinar, de talvez ela não ter percebido que tem que ter um respeito a mais que pode ser natural da pessoa, né? Consentimento, informado, ah, com certeza as pessoas que participam, as vivências, aos cursos, né? Respeitar, deixar claro isso, a autonomia de cada pessoa, a transparência, transparência para poder chegar perto, o porquê disso, né? Deixar bem claro os benefícios, os total benefícios, porque às vezes vai doer, muitas vezes vai doer, vai ter que mexer na ferida para liberar. Os limites profissionais, né? E da pessoa que você está conduzindo te respeitar. Então é uma responsabilidade porque a gente vai atuar em conexões mais profundas, vai mexer com, com, com regiões diretas ou indiretas ligadas aos arquétipos. A pessoa em transe, ela percebe ou manifesta regiões, falando um pouco de centros energéticos ou chakras, ou da sexualidade. Então, algumas perguntam, nossa, eu senti algo lá. Então, tudo fica bem claro quando a gente entende o processo, também é explicar depois. É uma proximidade muito forte, por isso a importância da ética na aplicação. É, eu acho que eu vou per- verificar se alguém quer contribuir ou perguntar algo para dar uma pequena pausa. Deixa Oi, eu. Álvaro, dá para você comentar até com o Geraldo ali. Tem um comentário dele ali, acho que é interessante e relevante nesse Ah, momento, né? é que eu aviso a todos aqui que, como o meu sistema está aqui, eu tive que reduzir, né, a visualização e, Eu leio ali para você. É faz bem favor. interessante, Geraldo. Até parabéns aí pela tua colocação, que é interessante para nós ver como que vocês estão percebendo isso, né? Então, o Geraldo comentou assim, ó. Desculpe-me, mas a intenção aqui é só compartilhar o que é feito, não vai compartilhar o que se faz. Então, resumindo, né, ele quer entender um pouco de como que é feito, mais ou menos isso. Ah, tá. Como tem muita ciência aplicada, ele quer ver mais na visão atuante, prática. Isso. Isso. Ah, é isso? E Ah, parabéns, Geraldo, é isso que a gente quer. A gente quer essa interação sim. para a gente ver como que a gente pode entregar mais, né? Uhum. Então, Geraldo, a base é entendida, né? Então, ela é manifestada, eu vou simplificar, é uma prática, é observação, mas olha alguns elementos. Como atuar? Então, eu precisava ver em que campo você está falando. Então, eu vou falar um pouquinho no consultório, né? No consultório, para você atuar nessa área, claro que a gente aconselha você estudar, aprender a ericksoniana, porque está integrada a algumas outras linhas, mas, por exemplo, aprendendo comigo e com o Saulo, a gente vai dar todo esse suporte, mas ele é conduzido já no início pelo foco. Então você começa a perceber e a pessoa, você vai ver que algumas elas desviam o olhar ou parece que ela está achando estranho, mas você já percebe o brilho, a pupila. Então você já vai conduzindo com esse contato visual, que até vocês vão receber o material, lá tá descrito. Continuando na terapia, ali, tirando a anamnese, conhecendo a história dela, absorvendo tudo isso, uma aplicação é em pé, onde a gente mais utiliza, vocês estão vendo fotos ali, tem com o Saulo junto, já vai estar manifestando com os sons, com os toques, andando ao redor, fascinando, e assim, instantaneamente, vai ativar o inconsciente da pessoa. Então, ela já vai estar entrando em sintonia com o que ela quer resolver, ela vai entrar numa amplitude maior. A gente, em geral, deita ou senta com a pessoa, mas também dá para fazer hipnose não verbal. Nós temos, né? O Saulo tem um aluno dele, muito querido lá, cadeirante, fez todo o processo, porque tem que ter.
sentidos observando. Dá para trabalhar com um cliente cego, surdo ou mudo pelas essas respostas dos sentidos. Então, Geraldo, é bem complicado para responder, mas a aplicação terapêutica envolve, sim, um estudo, aprendizado e a repetição, a prática. Mas esses elementos já vão direto, poucos minutos, tá? Se a tua pergunta foi, porque se não foi só para você, serve para outros também, né? Ah, no curso a gente mostra passo a passo, verbaliza. No ambiente de trabalho, você verbaliza muito, só que você fala e observa regiões, você pode se aproximar. Então, a intensidade do teu olhar está gerando elementos que conduzem e a pessoa não percebe. Então, você pode agregar realmente a tua intenção, o que você conquista. É, tem algumas histórias incríveis nas disciplinas analógicas que, que as pessoas iam lá pedir um emprego para o seu aumento de salário para o diretor numa empresa, num hospital, e a pessoa conhecia um pouco o seu diretor, o chefe, e foi conduzindo, vendo uma foto da família dele, outro dia verbalizando, mas alterando a informação, e uma hora a pessoa tá tudo bem, eu tô apressado, eu já vou assinar o teu aumento salarial, conduzindo sutilmente essa linguagem. Então, eu vou parar por aqui para ver se você quer ser mais específico. Amplie sua pergunta ou me diga se é nessa, se eu conseguir informar o que você estava procurando. Saulo, você consegue verificar ali para mim se ele vai. Aham, tô de olho aqui, mas se quiser abrir o áudio aí, Geraldo, fica à vontade, vamos trocar para É, nós entender também o que você faz, para nós moldar algo no, isso. no, Porque no teu, no a teu tua mapa, digamos. contribuição vai para todo mundo que só está ouvindo, que depois vai receber, né, o material. Isso, porque ele fica gravado, é legal. Boa noite, posso interagir? Boa noite, pode, fica à Boa vontade, tá em noite. casa. Opa. Não, eu já trabalho com hipnoterapia, já tive algumas incursões com hipnose não verbal, mas me causa assim, um pouco assim de afastamento, a parte que se diz de fascinação, essa fascinação através do olhar. Aí eu busco entender um pouco mais como é que funciona isso, olhando nos olhos fixamente, ou então olhando nos olhos com a intenção de buscar alguma resposta do olhar da pessoa, ou é uma troca de, sei lá, de alguma forma assim de sincronia de pensamentos entre eu querer ajudar e a pessoa querer ser ajudada. Queria saber como é que funciona essa parte do olhar mesmo, como é que Claro. funciona para a pessoa e para mim, né? Ok, ok, Geraldo, eu vou resumir porque, primeiro, não é tão natural isso. Então, até há muitos anos eu já tinha estudado isso e desisti, por era uma característica minha. Eu gostava mais de magnetizar com os olhos fechados e os outros elementos, os outros elementos não verbais era muito mais natural para mim. E o que eu voltei a praticar, espelho, tem técnicas, é você conduzindo o lado, alternando o lado, testando em você, percebendo que vai ter uma intenção de ir mais próximo ou não. Então, tem um treinamento inicial. Primeiro tem que treinar, porque você tem que entender a resposta em você mesmo, treinar com a pessoa. Não tem só uma resposta única, mas é treinamento. Hoje é totalmente intuitivo. Eu simplesmente, estado de presença. Eu tenho uma intenção que antes de você chegar até aquela pessoa, você já tem a tua intenção, né? Você não vai mais racionalizar. Mas não quer dizer que às vezes você não pensa ou deseja, ela está triste. O teu verbal, ele conduz um pouco da pessoa também, mas é muito rápido quando se transforma espontâneo e natural. É só prática. Mas tem em cursos e nós podemos compartilhar mais sobre isso. A fisiologia acontece, né? Isso você vai entender o que acontece pelo espelhamento, pelo cansaço óptico, tem várias informações. Mas para chegar lá, comece a praticar um pouco mais, começa a fazer isso e experimentar, que você vai ter a resposta da tua pergunta
na sensibilização. Mas tem um padrão de desenvolvimento e depois ele fica muito rápido. Eu, por exemplo, como eu não treino muito tempo, 4, 5 minutos de olhos abertos, eu fui contra até o que todo mundo achava que deveria fazer, como eu simplesmente tive uma convicção que eu preciso mais velocidade. E praticando, eu já consigo fascinar mais rápido, por eu não eu cansar. É incrível como a tua intenção trabalhando, ela se transforma em evolução. Então, é um resumo, mas começa com prática e a conexão existe, porque ela existe no espaço, no toque. A última, para te falar cientificamente, que tem que treinar. O olho, quando os nossos olhos, a retina, ele não vai direto para o cérebro. O comando do que você está olhando o meu rosto, ele não vai direto para o cérebro. Ele passa pelos neurônios para neurotransmissores, química, para depois voltar para o sistema para fazer sinapse. Então, entende que isso é tão incrível que a resposta está lá na ciência e, e a realidade acontece praticando. Hoje eu uso muito, muito fascinação. O tempo todo é o transe mais ligeiro e que eu economizo muito na verbalização. Tá, Geraldo? Dá para a gente ampliar mais tarde, porque senão aqui a aula vai ficar nisso. Mas pega esses É, elementos, reveja depois o material, tá? E pratique. Tranquilo? é aquela história, Geraldo. O que vem antes é mais importante do que vem depois, tá? Então, um exemplo. ah, Você precisa sempre pensar em quebrar padrão. O que que é o normal quando você está conversando com alguém? Você está conversando com alguém, a pessoa está interagindo, às vezes olha em você, às vezes não olha, mas a pessoa vai piscar. Isso é normal. Isso é interação normal. Agora, se eu começar a conversar com você e não piscar, você olhando para mim ou não, um pouco se eu me observar, já o teu cérebro, o teu inconsciente já vai detectar algo diferente. E isso já vai quebrar um padrão normal, ele vai tender a ficar olhando mais para mim. E aí mistura-se muito, perceba que nós falamos muito de linguagem não verbal. Se eu falar assim para você, Geraldo, é maravilhoso o que você está fazendo nesse momento, você está investindo na melhor pessoa que você podia investir, que é em você. Mas perceba que eu misturei linguagem verbal e não verbal quando eu falei assim, você está investindo na melhor pessoa, que é mais importante. Eu mostrei eu, mas eu falei, é você. O que que teu cérebro captou que é melhor investir tempo em mim? Então sempre a não verbal vai estar vindo antes. Primeira coisa, treinar a não piscar, tá? Essa é a primeira coisa. Só que nas nossas formações nós provocamos bastante a questão da prática. Por quê? Porque não vai adiantar só você querer hipnotizar alguém se você tem muitos ruídos na tua mente, você tem ainda os teus significados, as coisas. Então, quando você começar a olhar para alguém, se você não fez essa limpeza, não fez esse treinamento, essa terapia, automaticamente você vai ficar desconfortável e não vai se permitir entrar no transe. O inconsciente da pessoa vai perceber. Por quê? Porque o não verbal sempre vai ser percebido antes. Então ela vai perceber em você insegurança, incerteza, controle, que é o que mais a gente vibra, é a nossa parte do ego, normal. Por isso, práticas são importantes, tá? Mas eu Beleza? vou parar aqui também, senão É. nós não ficamos Valeu, muito. Saulo. Geraldo, você vai chegar lá. Nós vamos dar sequência, você vai agregando mais informação aqui também. Então vamos lá. Olha a integração. Vai servir direto para o que você está perguntando, não só na fascinação. Então, as induções não verbais, a receptividade através do olhar, respiração e presença. Para a linguagem, estamos repetindo, mas é a essência dessa contribuição e da natureza. Para a linguagem, aprofunda, sim, a sonoridade, os timbres que eu já falei. As sugestões verbais. Não é o tempo todo, não vem na terapia, entra, fascina, tomba. Incrivelmente, dá para dizer que algumas pessoas, todo o processo foi feito dessa interiorização dela mesma. Mas sim, eu dou sugestão verbal. Eu conduzo uma hora, se ela faz uma posição de criança, ela se vira de lado, já está representando a criança interior, mas eu ainda falo lá, eu produzo, eu faço som infantil, eu produzo sim, qual é a menina que está lá?
Então, há sugestões verbais, porque como eu falo, o meu modelo, né, o método meu agrega muito mais, agrega esse conjunto. Mas o reforço desse tema é porque a velocidade não verbal é o maior catalisador mesmo, e também de resposta terapêutica direta. Então, além da sugestão verbais, ressignificação. Aí a pessoa encontra o conteúdo reprimido. E como eu falei hoje, a criança, até onde você lembra, dá para ressignificar. É muito importante ressignificar, comprovar, ela ter a aceitação, a congruência também. Mas a ressignificação, ou a gente chama na linha analógica, reestruturação, porque é uma estrutura analógica perante todas as matrizes, todo o inconsciente coletivo da, da família, do social, do religioso que impôs barreiras, regras, né, do proibido. Então, a ressignificação e reestruturação acontece direto na linguagem raiz original do problema. Então, ressignificação, com o processo do transe, que é amplo e profundo, não verbal, é uma liberação muito rápida, muito rápida. Ele não precisa conscientizar, passar pelo consciente, analisar, porque eu estou falando com vocês, vocês não estão lendo as letras da gramática, mas ela é obrigada a passar por lá, entender que eu falo, não precisa falar. Existe no início, lá na infância, ter aprendido a alfabetização para poder entender. Então, olha o gasto energético até chegar no inconsciente puro, que não é verbal. Por isso que estabelece ressignificação e resultados muito intensos e mais rápidos. Mudanças profundas acontecem. Seguindo, então, treinando. Está lá também, treinando toda a presença hipnótica. Inclui diretamente a fascinação como treino, como não piscar, né? O Saulo acrescentou muito bem. Autoconhecimento, consciência dos nossos padrões, como que você está reagindo? Como que você pode melhorar? Se olhando no espelho, vendo a tua movimentação, acompanhando a tua voz, na fase de desenvolvimento, né? Nas nossas formações, escutar e ler e ver a tua resposta com passos magnéticos, treinando lá nas formações, você se conhece pela resposta pelo teu colega, como a si mesmo. Então, autoconhecimento é o início, né, nesses pilares. Prática do olhar, contato visual em mais situações, seja um terapeuta ou não, no dia a dia, no contato com o filho, com a pessoa, começar a praticar mais, a, uma intenção a mais, sentindo respostas. Às vezes a pessoa não está percebendo e ela se movimenta. Ela ela mexe a oralidade com uma fascinada de alguns segundos. Ela está mostrando aceitação ou ela vai para trás. Quando você estiver falando isso, ela está respondendo que o próprio inconsciente dela não gostou. Não com as tuas palavras, mas as palavras junto com o olhar. Controle respiratório, sutil ou mais profundo para treinamento. A voz, a voz. A minha voz aqui tá no meu ritmo, até pelo tempo, que há um controle aqui didático. Eu não estou hoje trabalhando com a modulação de voz com vocês. A minha proposta era produzir material e mostrar como funciona, mas a partir do momento que vocês me conhecem, no consultório, na vivência, é completamente diferente tudo. Ali eu vou pelo meu não verbal. O meu inconsciente atua. E aqui não, aqui eu estou no ritmo mais focado à didática. E a integração completa. Essa é o que a vida inteira, há muitos e muitos anos, eu escutava alguém falando, tanto por exemplo, gosto de dar um exemplo, Lecron, 1947, ele já descreveu a escala de sintomatologia, toda ela, pálpebras, pele, midríase, que é a pupila aumentando, a jugular calibrada,
É incrível que já tinha esses estudos, né? Então, o que que eu ia fazer? A gente lia isso e ia experimentar. E metodologias duvidar para desenvolver, não contra a pessoa, como também falavam, o processo lá não verbal não é muito místico. Eu sempre fui confrontar. E aqueles que diziam que isso é maravilhoso e rápido, estatisticamente não acontecia, fui produzindo no dia a dia um padrão, agregando todos esses antigos mestres maravilhosos, e hoje produzir, compactar e trabalhar na clínica e ampliando ensinamentos e agregando esse bem-estar para todos, né? Então, com integração completa, combinar todos esses elementos da presença hipnótica e a verbalização. A verbalização mude se você está muito verbal. Comece a trabalhar de forma diferente, explorar a tua condição que amplia o resultado. Vamos lá. Aplicações práticas. Aqui é sinceramente, né, como todo hipnoterapeuta sabe, essa lista é muito pequena para o que a gente produz. Mas ali focado no tema redução da ansiedade com o olhar, sim, vai entrar no seu transe, vai entrar na liberação do sistema nervoso parasimpático. Trabalhando em insônia, ah, a insônia crônica dela mesmo, né? Então, na verdade, ela também aprende, você também pode ensinar, você trabalha no consultório a parte respiratória e ela agrega esse aprendizado e ela vai poder repetir, porque daí o inconsciente dela está aceitando. Então, são exemplos, né? Performance de atletas, de ali, artistas, de qualquer profissional, ah, ampliando o foco, presença. Então, a pessoa pode vir, pode e deve fazer desenvolvimento, formações de hipnose não verbal e não precisa trabalhar na clínica. Ela vai utilizar isso que é o seu dia a dia. O nosso dia não é só trabalho, é na família, é em casa, é no ambiente social. Então, aumenta a performance, porque vai estar trabalhando a mente mais sábia, né? Controle da dor, aquela foto ali, ela entrou em analgesia espontânea. Eu belisquei totalmente ela, não sentia, mas a gente trabalha uma amplitude para o nosso controle de dor, ah, redirecionando isso com a intenção. Você, pela tua respiração, pela tua intenção, que é a tua linguagem interna da pessoa, ela desenvolve uma redução, da sensibilidade. Então, que é natural, é um dos mecanismos naturais a analgesia. O próprio cérebro provoca isso. Traumas, né? Traumas, a pessoa tem aquela visualização e ela já foi 1000 vezes lá naquele ponto. Essa marca, ela se desvia, o inconsciente é tão dolorido disso, fora o que esse trauma causou, ele já sentiu isso antes na infância. Ele já foi afastado, ele já não conquistou algo. Então, a não verbal vai em todo o ponto, em todo esse conteúdo, que não importa mais a imagem mental da pessoa, ele está além, ele está desviado. E quando a gente atua direto no inconsciente, como da terceira camada, né, que não é só emocional, há uma liberação incrível, porque é lá que está, é lá que acumulou. Ele saiu do nível verbal e consciente. E aprendizagem, né? Ampliando a recepção, todos esses aspectos que a gente falou, nós estamos ampliando a nossa sensibilidade, o nosso estado de presença. Facilita para que muito mais fácil você vai ver que tudo que você está estudando é absorvido e você começa a perceber como o nível de dificuldade diminui. Você, em qualquer aplicação profissional, como a minha, cada vez mais está desenvolvendo isso. Eu considero que estar todos os dias praticamente, né? Quando não no consultório, lá nas vivências, é a grande terapia, evolução, porque eu estou sempre espelhando, recebendo e desenvolvendo, porque para eu conseguir ressoar e produzir isso, eu estou sempre ampliando a minha própria saúde. Então, é um presente
receber a própria terapia nessa harmonia com as pessoas, nesse aprendizado verbal e não verbal. Continuando então, pessoal, alguns livros, nós temos mais depois, né? Alguns livros estão destacados, o material está lá, a parte do Richard Bandler, né? Mais atual, a teoria polivagal é incrível e explica muito a base de tudo. Esses materiais ali, do Stefano Benemelio, é em italiano, tem materiais incríveis também. Ah, eu indico todos a estudarem um pouco, nem que seja compactado, Carl Jung e Freud, porque eles têm uma apresentação verbal sempre dizendo que está lá, que precisamos atingir o subconsciente, né? E a hipnose verbal está fazendo isso, mas entender como é essa relação consciente-inconsciente é muito importante também, indico toda essa parte desses grandes mestres da psicanálise. Então, pessoal, o estudo da hipnose não verbal é a jornada contínua de descoberta. Quanto mais a gente pratica, mais refinado se torna, porque também ela desenvolve numa escala que você vai perceber depois, de se comunicar com o inconsciente humano e com o seu próprio. Essa parte eu finalizo aqui, deixo mais um, tem que verificar ali com nossos produtores, se tenho tempo para liberar mais uma pergunta para o pessoal. Deixa eu abrir aqui a janela. Temos, deu em torno de uma hora, mas alguém quer contribuir? Deixa eu ver o chat aqui. Quem quiser perguntar, pessoal, fica à vontade. Uhum. Como Saulo Ô, fala. César, Oi, alô? a aula vai ficar gravada? É que eu tô trabalhando no momento, aí eu gostaria de assistir mais tarde. Eu não sei se foi colado ou não. Vai ficar gravada a aula. Sim, 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 o pessoal do grupo, né? A Ah, gente tá bom. vai ser disponibilizado, sim. Ok, obrigado. Acho que podemos encerrar então, né? Ah, primeiro, há uma fase de absorver toda essa lógica e ciência, mas lendo de novo, e daí, com o tempo de absorver isso, você vai estar acessando o, o conteúdo que está gerando, para a gente desenvolver a aplicação, a própria absorção no estado de presença, e nessa repetição vai acontecer. Eu acho que podemos encerrar, deixa eu ver aí, ó, os nossos. Verificar mais uma vez. Se vai estar. Obrigado, Tonivaldo. Vamos sim, vamos dar sequência Semana que vem estaremos novamente. é, em- nas jornadas, nas palestras, nas aulas. Estou aguardando ali uma confirmação se a gente encerra, se vai ser Acho que encerrada a dá para gravação. encerrar isso. Se o Dá para pessoal depois que encerrar. assistir também quiser Isso. fazer perguntas no grupo lá, vou deixar o grupo aberto para amanhã, né? Beleza, então, pessoal. Muito obrigado. Continuamos também a atividade no grupo e seguindo em direção aqui o que mais nós merecemos, né? Uma vida saudável, digna e de felicidade para todos.